Gênesis 21. Nascimento de Isaque. O Senhor lembrou-se do que tinha anunciado a Sara, e cumpriu o que lhe tinha prometido. Sendo Abraão já de idade avançada, Sara ficou grávida dele e deu à luz um filho, exatamente na altura do ano que Deus lhe tinha anunciado. E Abraão deu àquele seu filho, que Sara tinha dado à luz, o nome de Isaque. Aos 8 dias de vida, Abraão fez-lhe a circuncisão conforme a ordem recebida do Senhor. Abraão tinha 100 anos de idade quando nasceu o seu filho Isaque. Com efeito, Sara dissera: Deus guardou para mim um sorriso, e todos os que ouvirem esta notícia hão de sorrir por causa de mim. Quem diria a Abraão que Sara ainda iria amamentar filhos? E, sendo ele já de idade avançada, ainda lhe dei um filho. O menino foi crescendo, até que chegou à idade de deixar de mamar, e nessa altura, Abraão ofereceu um grande banquete. Abraão separa-se de Ismael. Um dia, Sara encontrou o filho de Abraão e da sua escrava egípcia, Agar, a brincar com Isaque. E foi dizer a Abraão: tens de mandar embora essa escrava e o seu filho. Não quero que o filho dela seja herdeiro juntamente com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito desgostoso com a proposta, porque se tratava de um filho seu. Mas Deus disse a Abraão: não fiques tão desgostoso por causa do menino e da tua escrava. Podes aceitar a proposta de Sara, pois a tua descendência virá de Isaque. Mas o filho da escrava dará também origem a um grande povo, porque afinal é teu filho também. No dia seguinte, pela manhã, Abraão foi buscar comida e um odre de água para os dar a Agar. Colocou-lhe as coisas ao ombro e o menino ao colo e mandou-a embora. Ela pôs-se a caminho, mas perdeu-se no deserto de Beer-sheba. A água que trazia no odre acabou-se-lhe. Agar deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se a uma certa distância, porque não queria ver morrer o filho. Sentada no chão, ela chorava em altos gritos. Deus ouviu o menino a chorar, e o anjo do Senhor chamou do céu por Agar e disse-lhe: que tens, Agar? Não tenhas medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Levanta-te, leva o menino e segura-o bem pela mão, pois eu hei de fazer com que ele dê origem a um grande povo. Deus fez com que Agar visse um poço, foi lá encher o odre de água e deu de beber ao menino. Deus protegia o menino, e ele foi crescendo. Vivia no deserto de Parã, e veio a ser atirador de arco. A mãe casou-o com uma mulher egípcia. Aliança entre Abraão e Abimeleque. Por aquela altura, Abimeleque, acompanhado de Picol, chefe do seu exército, disse a Abraão: Deus está do teu lado em tudo aquilo que fazes. Peço-te que jures agora por Deus que não pretenderás enganar-me, nem a mim, nem aos meus filhos e descendentes, e que me tratarás a mim, e a esta terra onde moras, com a mesma bondade com que te tratei a ti. Abraão respondeu: juro, e falou a Abimeleque de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tirado. Abimeleque respondeu: eu não sabia que alguém tivesse feito isso. Nem tu mo comunicaste, e eu nem o tinha ouvido dizer, a não ser agora. Abraão ofereceu ovelhas e bois a Abimeleque, e assim fizeram uma aliança. Mas Abraão pôs de parte 7 ovelhas do rebanho. Abimeleque perguntou-lhe: por que pusesse de parte estas 7 ovelhas? Abraão respondeu: foi para tas dar como sinal de que fui eu que fiz este poço. Por isso, aquele lugar ficou a chamar-se Beer-sheba, porque foi lá que ambos fizeram o juramento. Depois de terem concluído esta aliança em Beer-sheba, Abimeleque e Picol, chefe do seu exército, foram de novo para a terra dos filisteus. Abraão plantou ali em Beer-sheba uma árvore, uma tamargueira, e invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Abraão viveu ainda na terra dos filisteus durante muito tempo. Gênesis 22. Deus põe à prova a fé de Abraão. Alguns anos mais tarde, Deus quis pôr à prova Abraão e chamou por ele. Abraão, este respondeu: aqui estou. Deus continuou: leva contigo o teu único filho, Isaque, a quem tanto queres. Vai à região do monte Moriá e oferece-o lá em sacrifício sobre um dos montes que eu te indicar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se cedo para pôr os arreios no seu burro, preparou lenha para o fogo do sacrifício e pôs-se a caminho para o lugar que o Senhor lhe indicara, levando consigo 2 criados e o seu filho Isaque. No terceiro dia da viagem, Abraão viu de longe o lugar referido. Disse então aos seus criados: fiquem aqui com o burro, que eu vou até lá adiante com o menino, para adorarmos o Senhor, e depois voltamos para junto de vós. Abraão colocou aos ombros de Isaque a lenha para a fogueira do sacrifício
e ele próprio levava o fogo e a faca. Ambos foram caminhando juntos. Isaque chamou Abraão: "Ó pai!" E ele respondeu: "Diz, meu filho." Isaque perguntou: "Levamos aqui o fogo e a lenha, mas onde é que está a vítima para o sacrifício?" Abraão respondeu-lhe: "Deus há de encontrar a vítima para o sacrifício, meu filho." E foram continuando a caminhar juntos. Chegaram ao lugar de que Deus lhe tinha falado. Abraão construiu ali um altar e acomodou a lenha por cima dele. Depois atou o seu filho Isaque e colocou-o em cima do altar, por cima da lenha. Abraão estendeu a mão e agarrou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o mensageiro do Senhor chamou por ele: "Abraão! Abraão!" Este respondeu: "Aqui estou." E Deus disse-lhe: "Não levantes a mão contra o menino, não lhe faças nenhum mal. Agora já vejo que és obediente a Deus, pois estavas disposto a não poupar nem sequer o teu único filho, por amor de mim." Abraão voltou-se e viu atrás de si um carneiro, que estava preso pelos chifres num arbusto. Foi lá buscá-lo e ofereceu-o em sacrifício em lugar do seu filho. Abraão deu a aquele lugar o nome de "O Senhor providenciará", e ainda hoje se diz: "Na montanha do Senhor se providenciará." O mensageiro do Senhor chamou Abraão mais uma vez do céu e disse-lhe: "Eis o que diz o Senhor: já que fostes capaz de fazer isto e não poupaste o teu único filho, juro pelo meu bom nome que te hei de abençoar e hei de dar-te uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu ou como as areias da praia, e eles hão de tomar posse das cidades dos seus inimigos. Através dos teus descendentes se hão de sentir abençoados todos os povos do mundo, porque tu obedeceste à minha ordem." Abraão voltou para junto dos seus criados, e dali partiu com eles para Berseba, onde ficou a viver. Descendentes de Naor. Algum tempo depois, foram anunciar a Abraão que Milca tinha dado filhos a Naor, irmão de Abraão. O primeiro foi Uz, o segundo Buz, e depois ainda Quemuel, pai de Arã, Quesede, Azó, Pildás, Gidilaf e Betuel. Por seu lado, Betuel foi pai de Rebeca. Estes são os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. Naor também tinha uma concubina chamada Reúma, e esta deu à luz Teba, Gaã, Taás e Macá. 23. Abraão compra um sepulcro em Canaã. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, isto é, Hebrom, que fica na terra de Canaã. Abraão ficou em casa para chorar a morte de Sara e em sinal de luto por ela. Mas depois saiu de junto do cadáver e foi dizer aos hititas: "Eu tenho vivido no vosso meio como um estrangeiro, mas deixem-me adquirir um sepulcro, como propriedade minha, na vossa terra, para nele poder sepultar a minha mulher." Os hititas responderam a Abraão: "Escute o que temos a dizer-lhe, Senhor. Nós consideramo-lo no meio de nós como um escolhido de Deus. Pode sepultar a sua mulher no melhor dos nossos sepulcros. Nenhum de nós lhe recusará um sepulcro." Abraão levantou-se e fez uma inclinação de respeito aos hititas, que eram donos da terra, e disse-lhes: "Se é realmente da vossa vontade que eu sepulte a minha mulher, peçam a Efrom, filho de Soar, para me ceder a gruta de Macpela, que é dele e que está na extrema do terreno que lhe pertence, que ele me entregue pelo preço devido, e ficarei a ser dono de um sepulcro aqui na vossa terra." Ora, Efrom encontrava-se ali entre os hititas e respondeu a Abraão, de maneira a ser ouvido por todos e por quem passava à porta da cidade: "Meu caro senhor, peço-lhe que fique com esse campo e com a gruta que nele existe. Dou-lhe tudo isso. Diante do meu povo, já pode sepultar a sua mulher." Abraão inclinou-se diante do povo daquela terra e respondeu a Efrom, de modo a que todos pudessem igualmente ouvir: "Peço-lhe, por favor, que aceite o dinheiro que lhe dou como preço da gruta."
É assim que eu quero sepultar a minha mulher. Efron respondeu então: Olhe, meu amigo, aquela terra vale 400 moedas de prata. Que é isso para mim ou para si? De modo que pode lá sepultar a sua mulher. Abraão concordou com o preço e entregou-lhe o montante que ele tinha dito, na presença de todo o povo, 400 peças de prata com o peso corrente. E assim o campo de Efrão, em Macpela, em frente de Mambré, incluindo o próprio campo, a gruta e todas as árvores que havia dentro do terreno, passaram para a posse de Abraão na presença de todos os hititas, que tinham tomado parte naquela assembleia. Depois disto, Abraão pôde sepultar a sua mulher, Sara, na gruta da propriedade de Macpela, em frente de Mambré, que é Hebrom, na terra de Canaã. Desta maneira, o campo e a gruta que nele havia passaram da posse dos hititas para a posse de Abraão, para aí poder sepultar os seus mortos. Gênesis capítulo 24. Casamento de Isaque. Abraão era já de idade muito avançada e o Senhor tinha-o abençoado de muitas maneiras. Um dia disse ao mais velho dos seus criados, que era quem olhava por tudo o que pertencia a Abraão, disse-lhe: Quero que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, para me fazeres um solene juramento em nome do Senhor, Deus do céu e da terra, prometendo-me que não deixarás que o meu filho case com uma mulher da terra de Canaã, onde me encontro agora a viver. Deves ir à minha terra procurar entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo respondeu-lhe: E se essa mulher não quiser vir comigo para esta terra, devo fazer com que o teu filho volte para a terra de onde saíste? Abraão replicou: De maneira nenhuma deves fazer voltar o meu filho para esta terra. O Senhor, Deus dos céus, fez-me sair da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e prometeu-me sob juramento que havia de dar esta terra aos meus descendentes. Ele próprio há de enviar o seu mensageiro à tua frente, e hás de trazer de lá uma mulher para o meu filho. Se essa mulher não quiser vir contigo, ficas livre do juramento que me fizeste. Mas não quero que leves para lá o meu filho. O criado colocou a mão debaixo da coxa de Abraão e jurou que cumpriria aquelas recomendações. Levou consigo 10 dos camelos do seu senhor e ricos presentes da parte de Abraão e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde vivia Naor. Chegou junto dessa cidade já no entardecer, a hora em que as mulheres costumam ir buscar água, e fez descansar os camelos junto de um poço que ali havia. Depois fez a seguinte oração: Ó Senhor, tu que és o Deus do meu amo Abraão, peço-te que tudo me corra bem hoje, e que te mostres generoso para com o meu senhor Abraão. Vou ficar de pé junto do poço, enquanto as jovens desta cidade vêm buscar água. Vou pedir a uma delas que incline um pouco o seu cântaro para eu poder beber. Se ela me responder: bebe, que eu vou dar de beber também aos teus camelos, será essa que tu destinaste para o teu servo Isaque. E assim ficarei certo de que foste generoso para com o meu senhor Abraão. Mal ele tinha acabado de pronunciar estas palavras, viu que Rebeca, filha de Betuel, vinha a sair da cidade com o seu cântaro ao ombro. Betuel era filho de Milca e de Naor, irmão de Abraão. Ela era realmente muito bonita e, além disso, era jovem e solteira. Rebeca desceu até o poço, encheu o cântaro e voltou a subir. O criado de Abraão correu ao seu encontro e pediu-lhe: Deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro, por favor. Ela respondeu: Beba, meu senhor. E rapidamente desceu o cântaro do ombro, e ela mesma o segurou nas mãos para lhe dar de beber. Depois de lhe ter dado de beber a ele, disse ainda: Vou também dar de beber aos teus camelos, quanto eles quiserem. Imediatamente esvaziou o seu cântaro no bebedouro e várias vezes voltou ao poço buscar água para todos os seus camelos. Entretanto, o criado de Abraão olhava para ela em silêncio para ver se o Senhor fazia com que a sua viagem tivesse o resultado desejado. Depois de os camelos terem bebido, ele ofereceu a Rebeca um brinco com 6 gramas de peso e colocou nos pulsos 2 pulseiras de ouro de mais de 100 gramas e perguntou-lhe: Diz-me, por favor, quem é o teu pai? Será que ele tem em casa lugar que chegue para eu lá poder ficar com os que me acompanham? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor, e em nossa casa há espaço suficiente para vocês lá ficarem, e também temos palha e comida bastante para os animais. Então o criado de Abraão inclinou-se profundamente em adoração ao Senhor e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão,
meu amo, pois não deixou de se mostrar bondoso e fiel para com Abraão e me conduziu para o caminho certo até a casa dos meus parentes. A jovem foi acorrendo à casa da sua mãe anunciar o que acabara de acontecer. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Labão correu imediatamente para junto do poço, fora da cidade, ao encontro daquele homem. Mal viu o brinco e as pulseiras nos pulsos da irmã e ouviu da boca de Rebeca as coisas que aquele homem lhe tinha dito, foi logo ter com ele. O criado de Abraão estava ainda com os seus camelos junto do poço e Labão disse-lhe: vem para nossa casa, tu és abençoado pelo Senhor. Por que é que has de ficar na rua? Já tenho tudo preparado em casa, bem como o lugar para os camelos. Uma vez em sua casa, Labão mandou descarregar os camelos e deu-lhes palha e feno e trouxe água para que o visitante e os seus homens pudessem lavar os pés. Quando lhes serviram de comer, o servo de Abraão disse: não posso comer enquanto não disser aquilo que trago para dizer. Labão respondeu: pode falar. E o outro continuou: eu sou criado de Abraão. O Senhor cobriu-o de bênçãos e tornou-o rico. Deu-lhe ovelhas e bois, camelos e burros, prata e ouro, escravos e escravas. A sua mulher Sara deu à luz um filho, já na velhice, e Abraão fez dele o herdeiro de tudo o que lhe pertence. O meu amo obrigou-me a jurar e me disse: não deixes que o meu filho se case com uma mulher da terra de Canaã, onde me encontro agora a viver. Deves ir à minha terra procurar entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Eu respondi ao meu senhor: mas pode ser que essa mulher não queira vir comigo para esta terra. Ele replicou: eu sempre tenho cumprido a vontade do Senhor, e ele há de mandar um mensageiro seu à tua frente, para fazer com que a tua viagem tenha êxito e possas trazer para o meu filho uma mulher minha parente e da família do meu pai. Só ficarás livre desta obrigação se chegares junto dos meus parentes e eles não quiserem dar-te uma mulher. Então é que ficarias livre desta obrigação. Por isso, quando hoje cheguei junto ao poço, dirigi-me a Deus nestes termos: ó Senhor, Deus de Abraão, meu amo, se é da tua vontade que esta viagem que estou fazendo seja bem-sucedida, concede-me o que te peço. Eu vou me colocar junto ao poço, e quando uma jovem vier buscar água e eu lhe disser: deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: bebe, que eu vou dar de beber também aos teus camelos, será essa que tu destinaste para o filho do meu amo. Mal eu tinha acabado de pronunciar estas palavras no meu íntimo, apareceu Rebeca com o cântaro ao ombro, desceu até o poço para tirar a água e eu lhe disse: dá-me água, por favor. Ela imediatamente tirou o cântaro do ombro e disse: bebe, que eu também vou dar de beber aos teus camelos. Eu bebi e ela deu de beber também aos meus camelos. Então perguntei-lhe: quem é o teu pai? E ela me respondeu que era filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Foi então que eu lhe ofereci o brinco e pus as pulseiras nas mãos. Inclinei-me profundamente em adoração ao Senhor e agradeci ao Senhor, Deus de Abraão, meu amo, pois não deixou de se mostrar bondoso e fiel para com Abraão e me conduziu pelo caminho certo até a casa dos meus parentes. Agora digam-me se estão dispostos ou não a ser generosos e leais para com meu amo, Abraão, de modo que eu saiba se tenho que procurar por outro lado. Então Labão e Betuel responderam: tudo isso foi conduzido pelo Senhor, nem sequer temos que dizer se estamos de acordo ou não. Aí tens Rebeca diante de ti, podes levá-la contigo para casar com o filho do teu amo, tal como o Senhor destinou. O criado de Abraão, quando ouviu aquela resposta, inclinou-se profundamente em adoração ao Senhor, e depois foi buscar objetos de prata e ouro, e vestidos, ofereceu-os a Rebeca, e deu presentes também ao irmão e à mãe. Em seguida comeram e beberam, ele e os homens que o tinham acompanhado, e ali passaram a noite. No dia seguinte, o criado de Abraão disse: permitam-me que eu volte para o meu amo. Mas o irmão e a mãe de Rebeca responderam: deixa que ela fique alguns dias conosco, uns 10 dias. Depois já podes ir. Mas ele replicou: não atrasem o meu retorno, porque o Senhor fez com que a minha viagem fosse bem-sucedida. Deixem-me partir, que tenho que ir ao encontro do meu amo. Eles responderam: vamos chamar a rapariga para sabermos qual é a vontade dela. Chamaram então Rebeca e perguntaram-lhe se estava disposta a ir com aquele homem, e ela respondeu: vou sim. A família despediu-se dela, da sua ama e do criado de Abraão, com os seus homens. Então saudaram Rebeca desejando-lhe felicidades. Tu és nossa irmã, oxalá você possa dar vida a milhares de descendentes e que eles possam conquistar as cidades dos seus inimigos. Depois disso, Rebeca e suas criadas montaram em camelos e prepararam-se para acompanhar o criado de Abraão. Este tomou Rebeca a seu cuidado e pôs-se a caminho. Isaque tinha voltado já do poço de lá em Hai-Roi e estava vivendo na região do Neguev. Um dia, ao entardecer, quando tinha ido ao campo, olhou ao longe e viu camelos chegando. Quando Rebeca viu Isaque, desceu do camelo e perguntou ao servo de Abraão: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Ele respondeu: é meu amo. Então ela agarrou o véu e cobriu o rosto com ele. O criado de Abraão contou a Isaque tudo o que tinha feito. Isaque instalou Rebeca na tenda da sua mãe Sara. Depois, casou com Rebeca e a amou, e assim foi consolado da perda da sua mãe. Gênesis 25. Outros descendentes de Abraão.
1 Crônicas 1, 32 a 33. Abraão voltou a casar-se com uma mulher chamada Quetura. Dela nasceram os seguintes filhos: Zimerã, Jocsã, Medã, Madiã, Gisbaque e Shua. Jocsã foi pai de Sabá e de Dedã. Dedã foi pai de Letus e de Leumim. Madiã foi pai de Efá, Éfer, Enoque, Abidá e Eudá. Todos estes eram descendentes de Quetura. Abraão entregou tudo o que era seu a Isaque. Aos filhos das outras mulheres que tinham vivido com Abraão, deu-lhes presentes e mandou-os para os lados do Oriente, enquanto ainda estava vivo, para não ficarem com o seu filho Isaque. Abraão viveu 175 anos. Morreu feliz, numa idade já bastante avançada, e foi juntar-se aos seus antepassados. Os seus filhos Isaque e Ismael deram-lhe sepultura na gruta de Macpela, no campo de Efron, o Hitita, filho de Soar, que está em frente de Mambré. É o campo que Abraão tinha comprado aos hititas. Nele foram sepultados Abraão e a sua mulher, Sara. Depois da morte de Abraão, Deus continuou a abençoar Isaque, seu filho, e este ficou a viver junto do poço de Lahai-Roi. Descendentes de Ismael. Esta é a descendência de Ismael. Ismael era filho de Abraão e de Agar, a escrava egípcia de Sara. E estes são os nomes dos seus descendentes, pela ordem de nascimento: Nebaiote, que foi o primeiro filho de Ismael, Quedar, Adebiel, Mibsam, Mishemá, Dumá e Massá. Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedma. Estes deram o nome aos descendentes de Ismael, quer dos que viviam em aldeias, quer em acampamentos. São 12 chefes de outros tantos grupos. Ismael morreu aos 137 anos de idade e foi juntar-se aos seus antepassados. Os seus descendentes estabeleceram-se entre Avilá e Shur, que está próximo do Egito, no caminho para Ashur, contra a vontade dos outros descendentes de Abraão. Nascimento de Jacó e Esaú. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, e quando Isaque tinha 40 anos, casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão, que eram arameus, naturais da Alta Mesopotâmia. Isaque pediu ao Senhor pela sua mulher, porque ela não conseguia ter filhos. O Senhor ouviu seu pedido e Rebeca ficou grávida. 2 gêmeos lutavam um contra o outro no seu ventre, e ela exclamou: "Foi realmente para isso que eu fiquei grávida?" Foi então consultar o Senhor, e ele respondeu-lhe: "Trazes dentro de ti 2 povos. 2 nações hão de sair do teu ventre. Cada um deles tentará ser o mais forte, mas o mais velho é que terá de se submeter-se ao mais novo." Completou-se o tempo de Rebeca dar à luz, e nasceram 2 gêmeos. O primeiro a nascer era muito moreno e todo coberto de pelo, e deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, e como a sua mão vinha a segurar o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Quando eles nasceram, Isaque tinha 60 anos de idade. Esaú cede os seus direitos de mais velho. Os meninos foram crescendo e Esaú tornou-se um caçador experimentado e gostava da vida no campo. Jacó, por sua vez, era uma pessoa tranquila e apreciava a vida num acampamento. Isaque gostava mais de Esaú, que lhe dava caça para comer, mas Rebeca gostava mais de Jacó. Um dia, Jacó estava a preparar um cozinhado, quando Esaú estava de retorno do campo e vinha muito cansado. Esaú pediu-lhe: "Dá-me um pouco dessa comida avermelhada, que eu venho muito cansado." Por isso, Esaú ficou com a alcunha de Edom. Jacó respondeu-lhe: "Só se tu me deres primeiro, em troca, os direitos que tens de filho mais velho." Esaú respondeu: "Se tenho que morrer de fome, para que me servem os direitos de filho mais velho?" Jacó disse: "Tens que jurar primeiro que o farás." Então Esaú jurou e cedeu a Jacó os direitos de filho mais velho. E Jacó deu a Esaú pão
e um prato de lentilhas. Esaú comeu, bebeu e depois foi-se embora, sem atribuir qualquer importância aos direitos de filho mais velho. Gênesis 26. Isaque e Rebeca em Gerar. Houve outra vez muita fome no país, tal como tinha havido no tempo de Abraão. Isaque refugiou-se em Gerar, na terra dos filisteus, onde era rei Abimeleque. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Não vás para o Egito, mas fica na terra que eu te indicar. Podes morar nesta terra, que eu hei de ajudar-te e abençoar-te. Com efeito, hei de dar-te a ti e aos teus descendentes toda esta terra, cumprindo assim o juramento que já fiz a Abraão, teu pai. Hei de dar-te tantos descendentes como estrelas tem o céu, e a eles hei de dar toda esta terra. Todos os povos do mundo serão abençoados pelos teus descendentes, pois Abraão ouviu o meu chamamento e cumpriu as minhas recomendações, mandamentos, preceitos e leis. Isaque ficou a viver em Gerar, e os homens da região faziam-lhe perguntas a propósito da sua mulher. Ele respondia sempre que era sua irmã, porque tinha medo de dizer que era sua mulher, não fossem eles matá-lo para ficarem com Rebeca, que era muito bonita. Passou-se bastante tempo, e um dia Abimeleque, rei dos filisteus, estava à janela quando viu Isaque a acariciar Rebeca, sua mulher. Abimeleque chamou por Isaque e disse-lhe: Mas afinal, ela é tua mulher. Como é que tu me disseste que era tua irmã? Isaque respondeu: Eu tive medo que me mandassem matar por causa dela. Abimeleque replicou: Pensa bem no mal que nos podias causar. Um qualquer deste povo podia ter dormido com a tua mulher, e tu também serias responsável por esse crime. Abimeleque mandou então proclamar por entre todo o seu povo: Quem se atrever a tocar neste homem ou na sua mulher será condenado à morte. Naquele ano, Isaque semeou um campo e a colheita rendeu 100 vezes mais que a semente. O Senhor abençoou-o realmente. Isaque foi enriquecendo dia a dia e chegou a ser dono de uma riqueza considerável. Tinha rebanhos de ovelhas e de vacas e muitos criados, de modo que até os filisteus começaram a ter inveja dele. Por isso, foram-se aos poços que tinham aberto os criados de Abraão, pai de Isaque, enquanto Abraão vivia, e entupiram-nos, enchendo-os de terra. Abimeleque disse então a Isaque: Sai desta terra, porque já estás muito mais rico do que nós. Isaque saiu dali e foi acampar na ribeira de Gerar, onde ficou a viver. Então Isaque desentupiu os poços que tinham sido abertos no tempo de Abraão, seu pai, e que os filisteus tinham entupido depois da morte de Abraão. E deu a cada um desses poços o mesmo nome que eles tinham no tempo de Abraão. Também na ribeira de Gerar, os servos de Isaque abriram um poço e encontraram água nascente. Por isso, os pastores de Gerar entraram em conflito com os de Isaque, dizendo que aquela nascente lhes pertencia. Isaque chamou-lhe o poço do conflito, porque foi por causa daquele poço que tinham entrado em conflito com ele. Os criados de Isaque abriram um outro poço e os pastores de Gerar reclamaram aquele também, e Isaque deu-lhe o nome de reclamação. Reclamação. Isaque afastou-se dali e voltou a abrir outro poço e ninguém mais voltou a levantar questões sobre ele. Isaque deu-lhe o nome de largueza, porque dizia ele: Agora o Senhor deu-nos largueza e seremos um povo numeroso nesta terra. Dali foi para Beersheba, e na primeira noite que lá passou, o Senhor apareceu a Isaque e disse-lhe: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não tenhas medo, porque estou do teu lado. Por causa do meu servo Abraão, hei de abençoar-te e dar-te numerosa descendência. Isaque construiu ali um altar e adorou o Senhor. Montou ali a sua tenda e os servos de Isaque abriram um poço. Pacto entre Isaque e Abimeleque. Um dia Abimeleque saiu de Gerar com o seu conselheiro Alzate e com Picol, chefe do seu exército, para irem ter com Isaque. Ao vê-los, Isaque perguntou: Se não me aceitam e até me expulsaram da vossa terra, por que é que vem agora ter comigo? Eles responderam: É que nós vimos que o Senhor está do teu lado e pensamos que era bom fazermos um tratado contigo. Gostaríamos de fazer contigo uma aliança. Seria o seguinte:
tu te comprometerias a não nos fazer mal nenhum, tal como nós te não fizemos mal. Muito pelo contrário, sempre te tratamos bem e deixamos-te sair à vontade, de modo que agora te podes considerar uma pessoa abençoada pelo Senhor. Isaque ofereceu-lhes um banquete e eles comeram e beberam. No dia seguinte, pela manhã, juraram um ao outro cumprir aquela aliança. Isaque despediu-se deles e eles partiram dali como amigos. Naquele mesmo dia, os criados de Isaque foram levar-lhe notícias sobre um poço que tinham aberto, e disseram-lhe: já encontramos água. Isaque deu-lhe o nome de Beersheba, isto é, juramento. Por isso, aquela cidade ainda hoje se chama Beersheba. Quando Esaú tinha 40 anos, casou com Judite, filha de um hitita chamado Beri, e com Basemate, filha de outro hitita chamado Elon. Estas mulheres causaram muita amargura a Isaque e a Rebeca. Gênesis 27. Jacó recebe a bênção devida a um filho mais velho. Isaque estava já muito velho e praticamente não conseguia ver nada. Chamou então o seu filho mais velho, Esaú, que lhe respondeu: estou aqui, meu pai. Então Isaque disse-lhe: eu já estou velho e não sei quanto tempo posso ainda viver. Portanto, peço-te que pegues nas tuas armas de caça, no arco e nas flechas, e que vás ao campo ver se me apanhas alguma peça de caça. Prepara-me um prato saboroso, como sabes que eu gosto, e traz-mo para eu comer e para depois te dar a minha bênção antes de morrer. Esaú saiu para o campo, a ver se apanhava caça para levar ao seu pai. Mas Rebeca tinha estado a ouvir aquilo que Isaque dissera a Esaú, e foi contar ao seu filho Jacó: eu ouvi o teu pai a falar com o teu irmão Esaú. Estava dizendo-lhe que fosse à caça e lhe preparasse um prato saboroso, para ele comer e para lhe dar a sua bênção em nome do Senhor antes de morrer. Portanto, meu filho, ouve agora bem e faz aquilo que te vou dizer. Vai ao rebanho e traz-me de lá 2 cabritos bons, que eu vou preparar com eles um prato saboroso como o teu pai gosta. Depois vais levá-lo ao teu pai para que ele coma e te dê a bênção a ti antes de morrer. Mas Jacó respondeu a Rebeca, sua mãe: repare que o meu irmão Esaú tem muito pelo no corpo e eu não. Se o meu pai me tocar, vai tratar-me como um mentiroso e dar-me uma maldição em vez de uma bênção. Ela respondeu-lhe: se ele te amaldiçoar, essa maldição será para mim. Agora faz o que te digo. Vai e traz-me os cabritos. Jacó foi e trouxe o que a sua mãe lhe pedira, e ela preparou um prato saboroso, tal como o pai gostava. Rebeca foi então buscar as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, que estavam guardadas em casa, e vestiu-as a Jacó, seu filho mais novo. Com as peles dos cabritos, cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, que não tinham pelos, e entregou-lhe o prato e o pão que tinha preparado. Jacó foi ter com o seu pai e chamou: meu pai! E Isaque respondeu-lhe: estou aqui. Qual dos meus filhos és tu? Jacó lhe respondeu: eu sou Esaú, o teu filho mais velho. Já fiz aquilo que me pediste. Anda, senta-te e come da caça que apanhei, e dá-me depois a tua bênção. Isaque replicou: ó, meu filho, conseguiste apanhar caça muito depressa? E Jacó lhe respondeu: foi o Senhor, teu Deus, que assim o fez acontecer. Isaque disse então a Jacó: aproxima-te, meu filho, para eu te tocar e ficar a saber se és realmente o meu filho Esaú ou não. Jacó aproximou-se então de Isaque, seu pai. Ao tocar-lhe, o pai comentou: a voz parece a de Jacó, mas as mãos são as de Esaú. Isaque não chegou a reconhecê-lo, porque as mãos eram realmente cheias de pelo como as de Esaú, e por isso deu-lhe a bênção. Mesmo assim, ainda perguntou: és tu, meu filho Esaú? E Jacó respondeu: sou sim. Isaque disse-lhe: traz-me cá então a caça para eu comer e para depois te dar a bênção. Ele levou-lhe, aí Isaque comeu e deu-lhe também vinho a beber. O pai o chamou mais uma vez e disse-lhe: aproxima-te, meu filho, e dá-me um beijo. Jacó aproximou-se para lhe dar o beijo, e Isaque sentiu o perfume das suas roupas, e então deu-lhe a bênção, dizendo:
Ah, meu filho, você cheira bem como um campo abençoado pelo Senhor. Que Deus te conceda a chuva do céu e boas colheitas na terra, com abundância de trigo e de vinho. Que muitos povos te sirvam e se inclinem diante de ti com respeito. Que tu possas mandar em todos os teus parentes e que os descendentes da tua mãe se inclinem diante de ti com respeito. Os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e os que te abençoarem serão abençoados. Depois de Isaque lhe ter dado a bênção, Jacó saiu de junto do seu pai, e Esaú chegou da caça naquele preciso momento. Esaú foi também preparar um prato saboroso e levou-no ao seu pai e disse-lhe: Ó pai, levanta-te e come da caça do seu filho para me dares a tua bênção. Isaque perguntou-lhe: Mas quem és tu? Ele respondeu: Sou Esaú, o teu filho mais velho. Isaque ficou terrivelmente preocupado e disse: Mas então quem foi que veio antes trazer-me caça? Eu já a comi antes de tu chegares e já lhe dei a bênção, portanto fica abençoado. Ao ouvir do seu pai estas palavras, Esaú ficou muito amargurado e, chorando em altos gritos, pediu ao seu pai: Meu pai, dá-me também uma bênção. O pai respondeu: O teu irmão veio antes e com astúcia conseguiu levar a bênção que te era devida. Esaú comentou: Realmente foi bem posto o nome de Jacó. Já são 2 vezes que ele me engana. Primeiro, tirou-me os direitos de filho mais velho, e agora ficou com a minha bênção. E acrescentou: Já não tens mais nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Já lhe dei o poder de mandar em ti e nos teus parentes, de modo que estejam ao seu serviço, e já lhe destinei o trigo e o vinho. Que é que eu posso agora fazer por ti, meu filho? Esaú replicou: Ó, meu pai, será que tem só uma bênção para dar? Abençoa-me também a mim. E dizendo isso, Esaú chorava em altos gritos. Isaque respondeu-lhe: Tu viverás longe da terra fértil, longe da chuva que cai do céu. Para viver, terás de te servir da espada, e ficarás sob o domínio do teu irmão. Mas quando conseguires descer a planície, hás de libertar-te do peso do seu jugo. Jacó tem de fugir de Esaú. Esaú ficou com muito ódio de Jacó por causa da bênção que o seu pai lhe dera, e pensava para si mesmo: Meu pai já deve durar pouco tempo. Depois dele morrer, hei de matar meu irmão Jacó. Rebeca veio a saber das intenções de Esaú, seu filho mais velho, e mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e disse-lhe: Olha, que o teu irmão Esaú quer vingar-se de ti e matar-te. Por isso, meu filho, ouve o que te vou dizer. Foge e vai para a casa de meu irmão, Labão, em Harã. Viva lá com ele durante alguns tempos, até se acalmar a fúria do teu irmão. Quando ele deixar de estar irritado contigo e ter esquecido aquilo que lhe fizeste, então eu mando te dizer para voltares, pois não quero ficar sem os meus 2 filhos no mesmo dia. Rebeca foi dizer a Isaque: Estou cansada e desgostosa destas mulheres hititas. Se Jacó também se vier a casar com mulheres desse país, prefiro morrer. Gênesis 28. Isaque mandou chamar Jacó, abençoou-o e deu-lhe a seguinte ordem: Não deves casar com nenhuma mulher de Canaã. Vai à Mesopotâmia, à família de Betuel, teu avô, e escolhe uma das filhas do teu tio Labão para casar contigo. Que o Deus Supremo te abençoe e te conceda descendência numerosa, de modo que tu des origem a muitas nações. E que a bênção prometida a Abraão seja para ti e para os teus descendentes, para que possas tomar posse da terra onde agora vives como estrangeiro, e que Deus prometeu a Abraão. Isaque despediu-se de Jacó, e este foi para a Mesopotâmia, para a casa de Labão, que era filho de Betuel, o arameu, e irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú casa com uma ismaelita. Esaú soube que o seu pai tinha abençoado seu irmão e que o tinha enviado à Mesopotâmia para lá arranjar com quem casar. E também ouviu dizer que o seu pai, ao abençoá-lo, o tinha avisado para não se casar com mulheres de Canaã. Soube também que Jacó tinha aceitado a proposta do pai e da mãe,
e tinha partido para a Mesopotâmia. E Esaú percebeu que o seu pai, Isaque, não gostava das mulheres de Canaã. Dirigiu-se à família de Ismael, filho de Abraão, e casou com Malate, irmã de Nebaiote e filha de Ismael, para além das mulheres que já tinha. Deus apareceu a Jacó em Betel. Jacó saiu de Beer-sheba e pôs-se a caminho de Harã. Ao cair da tarde, chegou a um lugar bom para passar a noite. Pegou numa das pedras que ali havia, pô-la a fazer de cabeceira e ali mesmo se deitou para dormir. E teve um sonho. Via uma escada assente na terra e que chegava até o céu, e os mensageiros de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor estava no cimo da escada e disse: Eu sou o Senhor, Deus do teu antepassado Abraão e de Isaque. Vou dar-te, a ti e aos teus descendentes, a terra em que estás deitado. Os teus descendentes hão de ser tão numerosos como o pó da terra, e hão de se estender para ocidente e para oriente, para norte e para sul. E através de ti e dos teus descendentes, todas as famílias do mundo serão abençoadas. Lembra-te que eu estou contigo, para te guardar por onde quer que andes e para te fazer regressar a esta terra. Não te hei de abandonar até cumprir tudo aquilo que te prometi. Jacó acordou e exclamou: Realmente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E cheio de medo acrescentou: Este lugar é terrível. É nada menos que a casa de Deus e a porta do céu. Logo de manhã, Jacó agarrou na pedra que lhe tinha servido de cabeceira para dormir e ergueu-a ao alto como monumento e derramou óleo sobre ela. Jacó deu àquele lugar o nome de Betel. Antes, aquela localidade chamava-se Luz. Jacó fez ali a seguinte promessa: Se Deus estiver comigo e me guardar no caminho que vou percorrer, e me der o necessário para comer e para me vestir, se eu regressar são e salvo à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra, que hoje coloco como monumento, será um santuário de Deus, e hei de oferecer-lhe sempre a 10ª parte de tudo aquilo que ele me der. Gênesis 29. Chegada de Jacó a Harã. Jacó pôs-se de novo a caminho e continuou a viagem para as terras do Oriente. Um dia, encontrou no campo um poço, perto do qual se encontravam juntos 3 rebanhos de ovelhas, pois era daquele poço que davam água a beber aos rebanhos. A pedra que tapava a boca do poço era enorme. Por isso, quando se juntavam lá todos os rebanhos, os pastores rolavam a pedra da boca do poço, davam de beber aos rebanhos e depois voltavam a colocar a pedra como antes. Jacó perguntou aos pastores: Amigos, de onde são? E eles responderam: Somos de Harã. Jacó perguntou de novo: Por acaso conhecem Labão, descendente de Naor? Conhecemos sim, responderam eles. Jacó perguntou ainda: Ele está bem? Está sim. Olha, a filha dele, Raquel, vem aí com o rebanho, indicaram os pastores. Jacó disse: Ainda é bastante cedo, ainda não é tempo de recolher o rebanho. Deem-lhe de beber e leve-no outra vez a pastar. Eles responderam: Não podemos, temos que esperar que se juntem todos os rebanhos para que os pastores tirem a pedra de cima do poço e possamos dar de beber ao rebanho. Enquanto estava a falar com eles, chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, pois ela era pastora. Ao ver Raquel, filha do seu tio Labão, com o rebanho de seu tio, Jacó aproximou-se e retirou a pedra de cima do poço e deu água ao rebanho do seu tio Labão. Depois saudou Raquel com um beijo e não pôde conter as lágrimas. Jacó anunciou a Raquel que ele era parente do pai dela, pois era filho de Rebeca, e ela foi a correr levar a notícia ao pai. Labão, ao ouvir falar do seu sobrinho Jacó, correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou-o e conduziu-o para sua casa. Jacó contou-lhe então tudo o que tinha acontecido, e Labão exclamou:
Realmente, tu és da minha própria família. E Jacó ficou em casa dele. Casamento de Jacó. Jacó já estava há 1 mês em casa de Labão, quando este lhe disse: É certo que tu és meu parente, mas até agora tens trabalhado para mim de graça. Diz-me que salário queres. Labão tinha 2 filhas. A mais velha chamava-se Lia, e a mais nova, Raquel. Lia tinha uns olhos muito ternos, mas Raquel era bonita e elegante. Jacó gostava muito de Raquel, e por isso respondeu: Aceito trabalhar para ti durante 7 anos, para casar com Raquel, a tua filha mais nova. Labão respondeu: Está bem, é melhor casá-la contigo do que casá-la com outro qualquer. Pode continuar em minha casa. Para obter Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e pelo amor que lhe tinha, aqueles 7 anos pareceram-lhe apenas alguns dias. Depois disse a Labão: Dá-me a minha mulher, para eu casar com ela, pois já acabou o tempo combinado. Labão convidou toda a gente do lugar e ofereceu um banquete. Mas à noite, em vez de Raquel, Labão levou Lia para o quarto dos noivos, e foi com ela que Jacó dormiu. Labão deu a sua filha Lia à escrava Zilca, para ficar ao serviço dela. Pela manhã, quando Jacó se deu conta de que era Lia, foi reclamar a Labão: Que é que me fizeste? Por amor de Raquel andei a trabalhar para ti. Por que é que me enganaste? Labão respondeu: Cá na nossa terra não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Mas, depois dos 7 dias de lua de mel, podemos dar-te também a outra em casamento, desde que te comprometas a trabalhar para mim outros 7 anos mais. Jacó assim fez. Passaram os 7 dias de lua de mel, e Labão deu-lhe também a sua filha Raquel como esposa. A Raquel, Labão deu Bilá, sua escrava, para ficar ao serviço dela. Jacó dormiu também com Raquel, e esta era a sua preferida. E durante mais 7 anos, Jacó ficou ao serviço de Labão. Os filhos de Jacó e de Lia. O Senhor viu que Lia era menos amada do que Raquel, e fez com que Lia pudesse ter filhos, e Raquel não. Lia ficou grávida e deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Ruben, porque dizia ela: O Senhor olhou para minha angústia, e daqui em diante talvez o meu marido passe a gostar mais de mim. Voltou a ficar grávida e deu à luz a um filho, que chamou de Simeão, porque dizia ela: O Senhor ouviu dizer que eu não era amada, e me deu outro filho. Mais uma vez ficou grávida e deu à luz a um filho, que deu o nome de Levi, pois dizia ela: Desta vez meu marido ficará mais afeiçoado a mim, pois já dei a ele 3 filhos. Voltou ainda a engravidar, e ao dar à luz o filho exclamou: Desta vez poderei louvar o Senhor. Por isso, deu ao filho o nome de Judá, e depois não voltou a ter filhos. Gênesis 30. Os filhos de Jacó e das 2 escravas. Quando Raquel viu que não conseguia ter filhos de Jacó, começou a sentir ciúmes da irmã e disse ao marido: Dá-me filhos, senão morro de desgosto. Jacó ficou bastante aborrecido com Raquel e exclamou: Será que eu sou Deus? Ele é que fez com que tu não pudesses ter filhos. Raquel disse-lhe então: Dou-te a minha escrava Bilá como esposa. Os filhos que ela tiver de ti, há de dá-los à luz no meu regaço, e assim serão também meus filhos. E assim, Raquel deu-lhe a sua serva como esposa. Jacó dormiu com ela, e Bilá ficou grávida e deu à luz um filho. Exclamou então Raquel: Deus fez-me justiça, ouviu o meu pedido e concedeu-me um filho. Por isso, deu ao filho o nome de Dan. Bilá, escrava de Raquel, ficou de novo grávida e deu à luz outro filho de Jacó. E Raquel exclamou: Deus pôs-me em concorrência com a minha irmã, mas consegui vencer, e deu ao filho o nome de Neftali. Lia viu que já não voltava a ter mais filhos e deu a sua escrava Zilpa a Jacó como esposa.
Zilpa, escrava de Lia, deu à luz um filho de Jacó e Lia exclamou: "Que sorte!" Por isso, lhe deu o nome de Gade. Zilpa, escrava de Lia, voltou a dar à luz um outro filho de Jacó e Lia exclamou: "Que felicidade! As outras mulheres vão dar-me os parabéns." E deu ao menino o nome de Asser. Lia e Raquel dão outros filhos a Jacó. Na altura da ceifa do trigo, Rubens saiu pelos campos e encontrou uns frutos chamados mandrágoras e levou-as a Lia, sua mãe. Raquel pediu a Lia: "Dá-me, por favor, das mandrágoras que o teu filho trouxe." Mas Lia respondeu: "Já achas pouco ter me tirado o meu marido e ainda me queres tirar também as mandrágoras que o meu filho trouxe?" Raquel respondeu: "Pronto. Em troca dessas mandrágoras, podes dormir tu com ele esta noite." Quando Jacó, à tardinha, regressava do campo, Lia saiu ao seu encontro e disse-lhe: "Hoje vens dormir comigo, porque já dei as mandrágoras que trouxe o meu filho em troca disso." E Jacó dormiu com ela aquela noite. Deus ouviu os pedidos de Lia, e ela ficou de novo grávida e deu a Jacó o seu 5º filho. Lia exclamou: "Foi Deus que me recompensou por eu ter dado a minha serva como esposa ao meu marido." E deu ao menino o nome de Issacar. Depois disso, Lia voltou a engravidar e deu a Jacó um filho pela 6ª vez e disse: "Deus ofereceu-me um magnífico presente. Agora o meu marido vai ter mais consideração por mim, porque já lhe dei 6 filhos." Por isso, deu ao menino o nome de Zabulão. Por fim, deu ainda à luz uma filha, a quem chamou Dina. Entretanto, Deus lembrou-se de Raquel, atendeu seus pedidos e deu-lhe a possibilidade de ter filhos. Assim, ela ficou grávida e deu à luz um filho e exclamou: "Deus fez com que eu não voltasse a passar pela vergonha de não ter filhos." E continuou: "Quem dera que o Senhor me desse mais outro filho." Por isso, deu àquele menino o nome de José. Desentendimentos entre Jacó e Labão. Depois de Raquel ter dado à luz José, Jacó disse a Labão: "Deixa-me ir para a terra onde nasci, deixa-me levar as minhas esposas e filhos. Por elas tenho trabalhado ao seu serviço e sabes muito bem há quanto tempo eu estou a trabalhar para ti." Labão respondeu: "Ouve-me, por favor. Eu soube pelos adivinhos que, por causa de ti, o Senhor me tem abençoado. Diz-me então que salário pretendes que eu te o pagarei." Jacó respondeu: "Você sabe muito bem quanto trabalhei para ti e como cuidei dos teus rebanhos. Antes de eu chegar, eles eram pouco numerosos, e depois cresceram imenso, e o Senhor abençoou-te com o meu trabalho. Mas quando é que eu vou começar a trabalhar também para minha família?" Labão perguntou: "Quanto quer que te dê?" E Jacó respondeu: "Não tens que me pagar nada. Estou disposto a continuar a cuidar dos teus rebanhos se concordares com uma coisa que vou propor. Hoje passarei revista ao rebanho e porei de parte todos os animais malhados e com manchas, todos os cordeiros negros e cabritos malhados e com manchas. Será isso a minha paga. E assim será fácil demonstrar a minha honestidade no futuro quando você quiser ver quanto é que eu ganhei. Todos os cabritos do meu rebanho que não forem malhados de manchados e os cordeiros que não forem negros, é sinal que são roubados." Labão respondeu: "Tá bem, pode ser assim mesmo." Mas nesse mesmo dia, Labão retirou do rebanho todos os bodes com listras e manchas, e todos os cabritos malhados e com manchas, e todos os cordeiros negros, e entregou-os ao cuidado de seus filhos. Mandou que esse rebanho fosse afastado para longe de Jacó, à distância de 3 dias de caminho. E Jacó continuou a pastorear o resto dos rebanhos de Labão. Mas Jacó arranjou varas verdes de choupo, de amendoeira e de plâtano, e fez nelas listras, retirando parte da casca e fazendo aparecer a parte branca do interior das varas. Espetou aquelas varas assim preparadas,
junto dos ribeiros e dos bebedouros onde o gado ia beber. Quando iam beber é que os machos as cobriam, e quando os machos as cobriam assim diante daquelas varas, as crias maciam com listras e malhadas, ou com manchas. Jacó separou esses animais e juntou-os com outros que eram malhados e pretos nos rebanhos de Labão. E assim foi criando rebanhos próprios e que ele não misturava com os de Labão. Quando chegava à altura da cobrição dos animais mais fortes, Jacó voltava a colocar as varas à vista deles, junto dos ribeiros, para que a cobrição se fizesse diante das varas listradas. Mas não colocava as varas diante dos animais mais fracos, de modo que os mais fracos ficavam para Labão, e os mais fortes para Jacó. E assim, Jacó foi enriquecendo cada vez mais e chegou a ter muitos rebanhos, servas, escravos, camelos e burros. E é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Conta para mim nos comentários o que achou. Tem alguma dúvida ou sugestão para os próximos vídeos? Escreve aí embaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.